A paz do Senhor, jovens! Nós estamos aqui hoje mais uma vez para estudar a nossa lição do primeiro trimestre de 2021. Claro que nós gostaríamos de estar todos juntos na nossa classe, mas já que não podemos, estamos aqui. E o nosso trimestre nós estamos estudando a lição Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Lição do número passado, a lição número 3, nós estudamos Moisés, um líder de oração. E aprendemos naquela lição que Moisés era uma pessoa que ele era um homem de oração, um homem que tinha uma comunhão tão grande com Deus, que era como o Senhor falava com ele, como um amigo fala com o outro, face a face. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Para isso eu vou chamar a Leidiane para fazer a leitura. Ana, a oração de uma mulher angustiada. Texto do dia. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Simples. Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. Na lição de hoje, vamos estudar sobre Ana. Ana sofreu muito por não ter um filho. Ana teve uma atitude de orar ao Senhor e entregar ao Senhor toda a sua ansiedade. E o Senhor respondeu às orações de Ana e deu a Ana um filho. E nós também hoje podemos fazer como Ana, entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade, que o Senhor vai nos responder e atender aos nossos pedidos. Ana foi uma mulher de fé e nós devemos seguir o exemplo de Ana. Ana, ela não desistiu do seu objetivo e nós também hoje devemos ter um objetivo e focar naquele objetivo, buscando o Senhor. E o Senhor, Ele sempre está atento a ouvir as nossas orações, nos responder e dando sempre o melhor para nós. Que maravilha, né? Boa participação. Eu gostaria de ter tido a participação de mais jovens, mas não deu certo, então nós aqui estamos. Então vamos falar isso. Então, o texto hoje é esse. Ana, a oração de uma mulher angustiada. Olha que exemplo maravilhoso nós temos na lição de hoje. Ana foi aquela mulher que todos conhecem a história, é exemplo, há muitos ensinamentos, muitas campanhas de oração em prol dos nossos filhos foram realizados baseados na história de Ana. Lembra daquela campanha de oração? Por este menino orava eu. A campanha de oração realizada em prol das crianças, né? Através dos nossos filhos. Então a lição de hoje é a oração de uma mulher angustiada. Ana, todos conhecem a história dela era mulher de Eucana, eles eram da tribo de Levi, porém não era da mesma linhagem de Arão, mas faziam parte da tribo de Levi. E Ana, ela não tinha filhos. Um grande problema para aquela época era a mulher que ela não tinha filhos, porque uma dádiva considerada para a mulher era ela ter filhos, de preferência filho homem, porque significava a sequência da linhagem daquela família. E Ana não tinha filhos. Naquela época era permitido o homem ter mais de uma mulher. E nesse caso tinha Penina, que era a outra mulher de Eucana, e ela tinha filhos. E por ela ter filhos, a Bíblia diz que eles subiam de ano em ano a Siló. Eles subiam para adorar, louvar a Deus, agradecer a Deus, oferecer sacrifícios. Naquela festa, naqueles eventos, diz que terminados, então Eucana dava porções de alimento aos seus filhos, que era filho de Penina, e a Penina. E eles comiam e se alegravam. Mas quando ele levava as melhores porções, porque era a mulher amada dele, era Ana, diz que ela, amargurada de espírito, triste por causa daquela situação, e então ela não comia, ela não se alimentava. E ele então tentava consolar ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Algo nesse sentido. Nós vemos na história bíblica que Abraão, uma das lições que nós já passamos, também a sua mulher era estéril, não teve filhos. Nós vemos que Jacó, também a sua esposa não teve filhos. Isaac, aliás, o primeiro, né?
antes de Jacó, a esposa também não teve filhos, depois Jacó, e assim outros exemplos na Bíblia. Tudo isso Deus provando os seus patriarcas. E agora nós encontramos o exemplo de Ana. Ela não tinha filhos. Por ela não ter filhos, ela sofria. Agora, é uma provocação por parte da outra mulher de Eucana. A nossa lição é o texto bíblico, ele se encontra em Samuel, né, no capítulo 1. Aliás, toda a história de Ana, ela vai estar no capítulo 1 e no capítulo 2, no segundo capítulo de Samuel. No capítulo 1 conta a história dela, no capítulo 2 encerra com ela fazendo a sua oração, seu cântico de agradecimento. A história de Ana está nesses 2 capítulos do livro de Samuel, que aliás é o filho de Ana. O primeiro ponto da nossa lição fala: Ana, a sua condição de mulher estéril e a sua rival. Então a lição ela começa dividindo a história de Ana em 2 partes. A primeira parte é a parte que ela não tem filhos e ela é provocada por sua rival. A segunda parte é a parte que ela já conseguiu a bênção do Senhor, ela teve a sua oração respondida e agora ela tem filhos. Então a primeira lição, ela começa dizendo que Ana, do hebraico, significa graça. Ana, do hebraico, significa graça. Falar que ela é estéril, que ela tinha uma frustração de não ter filhos, e que Eucana tinha outra mulher e dessa mulher tinha filhos. Depois o título fala assim: a água de fora do barco. Aqui há uma ilustração dos problemas da vida que precisam ser consertados enquanto há tempo. Diz aqui, um barco, ele não afunda pelas águas que existem ao seu redor, mas ele afunda pelas águas que vai entrando nesse barco, pelo líquido que vai entrando através das brechas, através dos furos, e o excesso de água no barco acaba por afundar. Os problemas da vida, elas vão surgindo aos pouquinhos. A Bíblia diz assim, o próprio Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, há muitos problemas, há muitas questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia, há muitas tribulações, mas por tudo isso a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós temos que cuidar para que esses problemas da vida, eles não venham só para carregar. Os problemas vão ter, é como a água ao redor do navio, só que nós não podemos deixar essa água entrar. Esse problema entrar ou intervir na nossa vida, principalmente espiritual, para que nós não venhamos naufragar na fé. O sofrimento dos tempos atuais. Aqui nesse texto há uma parte que chama a atenção, que fala assim: nos dias atuais há muitas pessoas que choram pelos mais variados problemas, desde questões pessoais, enfermidades, conflitos, dificuldades econômicas, frustrações e até difíceis relações humanas. São problemas amorosos e tantos outros problemas existentes e que torna a vida humana sofrida. Por causa da falta de amor, por causa da falta de fé, por causa do não temor a Deus. Enfim, há muitas coisas que tornam a vida das pessoas um tanto complexas e complicadas. Muitas pessoas, aqui a nossa lição fala assim, as chamadas doenças da alma, uma multidão de jovens vive às sombras da depressão, da ansiedade, da automutilação e dos distúrbios alimentares, entre tantos outros. A Bíblia diz que Ana, quando ela estava chorando, quando ela estava orando, pedindo a Deus um filho, a Bíblia diz que ele se atentou para os lábios dela e ele não conseguia entender, ele não conseguia compreender, porque a Bíblia diz que ela não conseguia chorar, não conseguia orar, falar, pronunciar as palavras abertamente, ela apenas chorava. E aí ele então foi lá repreender ela, achando que ela estava embriagada. Foi quando ela então declarou a ele qual era o problema, o que ela estava tendo naquele momento. Ela disse que ela estava orando por uma causa, e uma causa difícil, uma causa de esterilidade. E aí então Eli a confortou, dizendo que a Deus a concedia. Há um versículo na Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 26, se você puder abrir a sua Bíblia e ler, diz assim a Bíblia: porque da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8 e o versículo 23. Então é o caso de Ana. Ela, com gemidos inexprimíveis, do qual o sacerdote não conseguia compreender, mas Deus, através do Espírito Santo, conseguia fazer com que aquela fala dela, com que o pedido dela fosse atendido fosse ouvido diante do Senhor. E aí o profeta chegou a ela para confortar naquela situação. O
capítulo 2, ou item 2 da nossa lição, fala: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. É uma questão de necessidade. O que é que nós estamos precisando? Claro que quando nós formos fazer a nossa oração e petição, nós temos que se lembrar que a palavra de Deus que diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Em outro texto de Tiago, fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Então, quando nós orarmos, nós temos que ter consciência de 3 coisas. Primeiro, o Senhor conhece as nossas ações, os nossos pensamentos. Muito antes de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós vamos pedir. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso, que antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Segundo, que nós temos que pedir algo conforme a vontade de Deus. Se for para a nossa edificação espiritual, ou para o crescimento da nossa família, para a melhoria da nossa situação, do nosso relacionamento com Deus, beleza. Agora, o terceiro item, que completa o segundo, é assim: se for para os nossos deleites materiais, apenas para satisfazer os desejos do corpo, os desejos da carne, aí, meu irmão, os desejos da carne, elas ficam, nesse caso, em segundo lugar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, na hora de pedir, vamos pedir bem, vamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajuda a orar, ensina-me a orar como convém, ensina-me a pedir aquilo de acordo com a vontade do Senhor. Então, Deus ouve a oração. Ela roga que dê um filho, e Deus ouve a oração dos seus. Aí tem vários textos que citam na nossa lição aí, que Deus ouviu a oração do seu povo no Egito, Deus ouviu a oração de Davi na caverna, Deus ouviu a oração de Ezequias em favor do seu povo, o próprio Senhor ouviu o cego à beira do caminho. Então existem muitos exemplos na Bíblia de que Deus ouve o seu povo, tanto naquele tempo nos exemplos bíblicos, nos tempos bíblicos, como nos nossos dias. Deus ouve as nossas orações. Como um Pai amoroso, o Senhor tem prazer em ouvir e aquietar as nossas ansiedades. Lembra que eu falei que a juventude de hoje, o povo de hoje sofre com ansiedade, com a depressão, no texto que está em cima? Então, só quem pode resolver as nossas ansiedades, os nossos problemas, é através da oração, clamando e pedindo ao Senhor para aquietar a nossa alma. Ele cuida de nós nas grandes necessidades e também nos detalhes mais simples da vida. Então, se você tem um problema grande ou pequeno, para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para a minha esposa, pode ser impossível para as minhas filhas, pode ser impossível para o pastor, pode ser impossível, quem sabe, para os patrões, enfim, mas para Deus nada é impossível. Tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus pode nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas situações. O texto 2 fala: derramando a minha alma. Observa que Ana orava de tal forma, angustiada, que ela se derramava perante o Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 13, fala que se alguém está triste, ore. Se alguém está triste, ore. No inverso ele fala também que se alguém está alegre, cante louvores. Então, quando bate a tristeza, quando bate a solidão, ou a baixa autoestima, o que quer que seja, o que deve se fazer? Orar. O Senhor Jesus Cristo entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai. E o teu Pai que está em secreto te ouvirá. Então é uma questão de orar e crer que Ele pode nos ajudar. Assim como foi com Ana, ela derramou a sua alma perante o Senhor e o milagre aconteceu. Mas por quê? Olha o texto que diz: a sua oração era sincera, sua dor era legítima, as suas lágrimas eram cheias de sentimento, não era algo mecânico. O próprio Senhor Jesus Cristo falou assim: e vós, quando orais, não fazeis como gentios, que usais de vãs repetições. O que ele queria dizer com isso? Entre tantas outras coisas, ele queria dizer assim: aquela oração mecânica. Sabe o que é uma oração mecânica? É aquela uma que você começa a orar, quando você termina, você não sabe mais o que você falou no começo. Então, uma oração ela precisa ter começo, meio e fim. É uma questão de ter consciência da nossa oração. Então você está fazendo uma oração legítima diante de Deus, o seu pedido é sincero, o seu pedido é de coração, você está se derramando perante o Senhor, Ele vai lhe ouvir. Vai em paz. Olha o que o sacerdote ele falou: vai em paz, ou seja, a sua oração foi ouvida diante de Deus, Ele vai te responder, Ele vai te conseguir. Isso é a fé colocada em ação. Ela agora vai para casa
com a fé transbordante, com alegria na alma, sabendo que o Senhor pode atender o seu pedido. E o terceiro e último ponto, já caminhando para o final, Ana louva a Deus por sua resposta. A resposta de Deus. Qual foi a resposta de Deus? Considera ela um filho. Já imaginou que maravilha, que bênção? Ela que não tinha filho, que era literalmente chacoteada, que era tido por estéril, agora de repente ela aparece e fala: eu concebi e estou esperando uma criança. Que maravilha, que alegria será naquela casa? O menino era tudo o que ela precisava para sentir-se feliz novamente e enfrentar os desafios de cabeça erguida. Então muitas das vezes nós pedimos alguma coisa ao Senhor, porque nós precisamos realmente para poder dar um up na nossa situação. Quando oramos com fé, o Senhor nos ouve e dentro da sua vontade e infinita misericórdia, Ele nos atende em uma dimensão muito maior do que possamos imaginar. Então o Senhor, Ele pode fazer aquilo para nós muito mais do que o que nós pedimos ou o que nós pensamos. Não só Ana alcançou a maternidade, mas também o sofrimento que ela passava na mão de Penina dissipou, ou seja, resolveu dois problemas. Primeiro, aquela situação de constrangimento no lar acabou. Segundo, ela recebeu a bênção de Deus, que era ter um filho. A fidelidade dela, onde entra a fidelidade de Ana? Ela havia feito um voto. Eclesiastes capítulo 5 fala assim: se fizerdes um voto, é melhor cumprir, porque não se agrada, ou seja, não agrada a todos, ou seja, não é legal, não é bom você fizer um voto e não votar. É melhor que não votes do que votar e não pagar. Então a fidelidade de Ana se entra na parte que ela pediu a Deus um filho e ela prometeu que se Deus desse a ela o filho, ela o levaria para crescer na presença do Senhor e servir ao Senhor continuamente lá no tabernáculo em Siló. E ela cumpriu sua palavra. Quando Samuel nasceu, ela esperou ele amamentar, crescer. Quando ela desmamou, então ela o levou para o sacerdote Eli. E aí é onde entra aquele versículo assim, ó: por este menino orava eu. Quando ela chegou lá, ela apresentou, ela cumpriu a sua promessa diante do Senhor. E a última parte da lição fala que ela cantou um cântico: o meu coração exulta no Senhor. Aí vem a parte adorador, a parte de agradecimento. Muitas das vezes nós pedimos alguma coisa, recebemos a bênção de Deus, mas nós esquecemos de agradecer. Então nós temos que ser agradecidos ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, nosso Pai. E sim, nós encerramos a nossa lição agradecendo a Deus por essa parte. Sei que foi rápido, breve, mas que essa lição de Ana, ela nos traz valorosos ensinamentos. Estude, leia a sua lição. Domingo que vem nós vamos falar Neemias e a lição vai falar a oração de um construtor. Ou seja, você quer construir? Você quer um casamento alegre, feliz? Você quer casar? Ore, leia a lição de domingo que vem, que ela lhe trará bons ensinamentos. A paz do Senhor, Deus os abençoe em nome de Jesus.